Ok. Muito bem, irmão, nós estamos aqui, dia 1º, de agosto, 1º de agosto de 2021, continuando a nossa escola bíblica dominical. Eu estou sem máscara, mas conforme já mostrei, vou mostrar de novo. Estou bem distante aqui, né? Estou de uma distância de 10 metros mais ou menos. E então não estou oferecendo risco e nem desobedecendo nenhum protocolo, né? Também, amém? Aleluia. Então vamos dar início, vamos estar orando, amém? Ficamos de pé, estaremos orando. É bom ver a irmã Nelsa. Como é que está o braço, irmã Nelsa? Está livre? Já está sem gesso, né? Amém. Irmã, peça a bênção de Deus para a nossa escola. Amém. Aleluia. Sim. Sim, Jesus. Glória a Deus. Sim, Jesus. Jesus. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Irmão, nós hoje chegamos ao capítulo 10 do Apocalipse, que de imediato eu já digo para os irmãos, para os intérpretes do Apocalipse, dizem que é um dos capítulos mais, assim, cheio de emaranhado para a gente poder desemaranhar, né? Nós vamos começar então fazendo a leitura. Você pode ficar sentado, eu vou projetar aqui está na NVI, mas eu acho importante você acompanhar na sua tradução. Nós temos algumas Bíblias para distribuição, para as pessoas que estão sendo evangelizadas, né? Os irmãos sabem aquele erro que às vezes nós crentes cometemos. A gente vai para um hotel, aí sempre ali no hotel tem aqueles Novo Testamento dos Gideões. Uns é só Novo Testamento, outros é Novo Testamento e Salmo, que é para o incrédulo. Aí a gente é crente, passa, quando vai embora, sabe o que a gente faz? A gente leva, né? A gente que já tem Bíblia, etc. Então, mas se alguém esqueceu a sua e quiser aqui emprestada, é importante você ter. Mas eu vou ler aqui, você segue. Diz assim, olha: então vi. Os irmãos sabem que no Apocalipse a gente tem que fazer uma distinção entre o que ele vê e o que ele ouve. Tem hora que ele diz, eu vi. Tem hora que ele diz assim apenas, eu ouvi. Mas aqui, ele viu outro anjo poderoso, né? Que seria, deixa eu até comparar aqui versões da Bíblia, para a gente poder ver, exatamente essa aqui. Aqui diz assim, eu gostaria que você visse como é que é. Onde é que eu estou aqui? Nessa aqui não, a Bíblia que eu quero é essa. Muito bem. Esse anjo, ele vai dar muito trabalho para a gente. Diz aqui, ó. Aqui diz assim: um anjo forte, né? Na NVI diz, um anjo poderoso. E ele diz aqui, outro. Eu vi outro. E aqui também diz que viu outro. Irmão, lembrando para você, qual é a importância de anjos no livro do Apocalipse? Lembra de uma coisa, nós estamos estudando um tipo de literatura, né? Você sabe que cada tipo de literatura tem uma forma de abordagem, né? Nós temos na Bíblia livros poéticos,
Salmos, provérbios, poéticos. Nós temos livros históricos, os evangelhos são livros de história. Nós temos livros de profecia e temos literatura apocalíptica, que cada uma delas é como portas, 5 portas e tem 5 chaves. A chave de uma não abre a outra, entendeu? E só lembrando a você, a gente tem que estar sempre localizando, nosso estudo é longo, a gente pode se perder. A literatura apocalíptica, que não é só João, nós temos o livro de João, mas nós temos trechos apocalípticos, por exemplo, nas falas de Jesus, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, em Jeremias tem várias porções. Uma característica dela é que ela sempre vem por intermediação de anjo. Você lembra o primeiro versículo de Apocalipse, né? Que Deus o Pai entregou a Jesus, Jesus entregou para o anjo entregou para João e João entregou para a igreja. Então, irmão, literatura apocalíptica sempre tem anjo. Por isso que Jesus dizia nos evangelhos que quando for aquele dia de reunir os eleitos, os anjos virão reunindo os eleitos para ser levados para o céu. Então, irmãos, aqui a gente começa com esse texto, veja bem. Vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Bom, quando João diz assim, eu vi um anjo descendo do céu, João está dizendo que ele está onde? Ele está no céu? Lembra disso, irmão? O Apocalipse tem hora que João está no céu e tem hora que João está na terra. Quando ele diz, eu vi um anjo descendo do céu, ele está dizendo que ele está onde? Ele está no céu? Ele está na terra, porque se ele viu, correto? Concorda comigo, irmão? Se ele viu descendo, ele estava na terra. Ele estava envolto numa nuvem, havia um arco-íris acima da sua cabeça, sua face era como sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Tem um irmão que ele é ilustrador e ele fez essa ilustração aqui pra gente, ó. Era mais ou menos isso aqui, né? Então veja bem. Vai mudar? Será que vai? Tomara que vai. Não, isso aqui foi outra coisa. Isso aqui atrapalha. Olha, irmão. Para a gente poder entender mais ou menos. Ele é ilustrador de livros. Deixa eu colocar inteira essa página para a gente ver. Então vamos aqui a terra e aqui o mar. Um anjo grande. Quando fala poderoso, a ideia... Bom, irmão, um anjo para pisar na terra e no mar, ele tem que ser muito grande. Ele é forte, ele é poderoso, porque ele é enorme. Enorme. É uma ilustração assim, não desonra a Bíblia. Quem já assistiu o filme Godzilla? Quem já viu Godzilla? Pelo menos aquele gorilão que pega um helicóptero assim e joga. Então, irmão, seria algo daquele tamanho, enorme, né? Pisava na terra e pisava no mar. Suas pernas, colunas de fogo, né? Seu rosto brilhava como o sol e havia um arco. Interessante, irmão, que arco-íris sempre é assim, tipo uma auréola. Uma auréola. Pessoal que faz gravura, mais na Idade Média, dos santos, já viu que costumava fazer aquela luzinha na cabeça? Aquele chama halo, né? É um halo de santidade. Então a ideia provável é que esse arco-íris, né? Esse arco-íris é tipo um halo. E ele tinha na mão, que a gente não leu ainda aqui, ó, um livro aberto. Então, essa é a visão. Esse irmão é bom, ele faz esses estudos do Apocalipse, ele é ilustrador de livro. Então, para você ter uma ideia mais ou menos, né? Seria algo assim, então, que João viu, só que não em formato de desenho, mas o anjo enorme, pisando na terra, esse elemento que diz que ele pisava na terra e pisava no mar, ele é importante, que repete 3 vezes, nessa descrição do anjo, 3 vezes seguidas, repete, ele pisava na terra e ele pisava no mar. É grande. Agora o livro, irmãos, é pequeno. Mas o livro é pequeno,
do ponto de vista do tamanho do anjo. Porque aqui no texto vai dizer assim para a gente, olha, quer ver? Aqui, ó. Segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Essa questão do livrinho, irmão, nós vamos procurar saber se esse livro é o mesmo livro que Jesus abriu lá, o livro com 7 selos. Só que lá Jesus abriu um livro, aqui diz que viu o anjo com um livrinho. Não quer dizer que é menor do que aquele, quer dizer que na mão do anjo, não estou entendendo? Na mão de João era um livro comum, mas do tamanho daquele anjo, quem viu uma coisinha na mão dele, né? Bom, então, irmão, segurava um livrinho aberto, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões aqui, ó, algumas coisas, irmão, que os leitores originais sabiam, a gente não sabia. Não que foi 7 trovões, foi os 7, sabe aqueles 7? Sabe, aqueles 7 trovões falaram. A gente não sabe quem, mas eram 7 trovões específicos, né? Logo que os trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi, ó, aqui, ó, aquele viu e aquele ouviu uma voz do céu que disse: cele o que disseram 7 trovões, não escreva. João entendeu o que foi dito em forma de voz de trovão, tanto que ele ia escrever, correto? Ele entendeu. 7 trovões bradaram, João entendeu e escreveu: não escreva não escreva esses 7 não. Aí continua dizendo: então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, a segunda vez que eu tinha visto em pé, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nela há. Por que ele repete aqui, irmão? Ele pisava sobre o mar e sobre a terra e jurou por aquele que criou o mar e a terra, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, de forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Terminando o capítulo. Depois falou comigo, 8, né? Mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar, mas aqui tem 2 vozes. João ouve uma voz que vem do céu e o anjo fala com João. Aqui é interessante, irmão, porque tem poucos momentos em que João se envolve na narrativa. João, ele apenas relata o que viu e relata o que ouviu. Um outro momento que João envolve na narrativa é no capítulo 5, quando ele vê aquele livro selado, e ele chora muito, porque ele queria saber o que tem no livro. Aí um dos anciãos conversa com ele e diz o quê? João, não chore, João, porque o cordeiro tal venceu, vai abrir o livro. É o momento que João tem. Aqui, irmãos, de novo, João conversa. Mas presta atenção que João não dirige a voz para esse anjo, não. Eu acho que eu não sei que, acho que eu ia ficar com medo de um negócio desse tamanho, se fosse eu que estivesse vendo mais ou menos uma coisa assim, né? Cadê? Desse tamanho. Irmão, João devia ser do tamanho do dedão do pé dele aqui, né? Ai, segurando o livro. Então, lá no capítulo 7, no capítulo 10, continuando, disse assim, ó: uma voz do céu, vá, pegue um livro. Aqui tem uma anotação, que eu vou mostrar para vocês, que tem colocado aqui, é o rolo. Quando a gente fala de livro, é só para lembrar, hoje nós temos livros assim, né, que é livro feito em gráficas, e que é colado, mas o correto mesmo é que eles eram em rolo, né? Assim, ó, escrevia, enrolava
Aí assim, ó, aqui tinha a página 1, que no meio tinha a página 2, às vezes fazia várias colunas, mas era tipo rolo, não tinha gráfica naquele tempo, era tudo escrito à mão, então era o rolo. Então ele viu na mão do ano, pega o livro, agora tem uma coisa, o rolo estava aberto. Lá no capítulo 5, João chorava, porque o rolo estava fechado, e além de fechado, como é que ele estava? Selado com 7 selos. Agora aqui o anjo está com o livro aberto. Os 7 selos já tinham sido abertos aqui. Que você lembra, abriu o 7º selo, introduziu as 7 trombetas. Nós estamos no intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Nós estamos no intervalo. Igual entre o 6º selo e o 7º selo tem um intervalo com 2 visões. Capítulo 7, os 144 mil selados e uma multidão que ninguém podia contar, de todo povo, raça, tribo, língua, nação, né? Agora vem tocou até a 6ª trombeta, aí vem esse intervalo, onde a gente tem o capítulo 10 e 11. No capítulo 10 o anjo vai mandar João profetizar, e é provável que o capítulo 11 seja o que o anjo mandou ele profetizar. Mas está aqui, tá? Então diz assim: vá e pegue o livro que está na mão do anjo. Então nesse momento é que João tem coragem, né? Porque teve uma ordem: vai lá, João. Acho que fosse eu ia chegar assim, né? Me dá o livro. Então assim que aproximei do anjo e pedi, me dá o livro. Ele pediu, irmão, porque mandaram ele pedir. Vai lá, João, pega o livro lá. Então eu cheguei lá e pego. Agora o anjo, irmãos, é quem diz: pegue-o e coma-o. Pegue o rolo e coma. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, agora aqui ele não diz quem, me foi dito, não sabe se foi o anjo, você diz assim: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Muito bem, irmão, nós estamos aqui com novas lições. Nós temos aqui umas 30 pessoas. Eu preciso de ajudantes aí para distribuir as lições para nós. Por favor, Antônio é um. Outro irmão do lado de cá poderia, para a gente adiantar. O irmão Antônio passa nessa fila. E nós saímos passando nessa fila. Tá bom? É só uma, porque não está dobrado, não. Eu não tive tempo, você me ajuda aí dobrando. Os irmãos viram o tamanho dessa lição. Essa é a segunda parte da lição 7 que o pastor John fez. Dá para fazer mais 2. Mas para aproveitar papel, trabalho, eu fiz só a segunda parte, né? Vamos tentar seguir aqui a lição. Vamos ver aqui a lição. Hein? Então, a irmã Dorinha entrou numa questão que está lá no fim, mas nós vamos lá porque foi interessante agora. Dorinha, não é a primeira vez, quero que você veja aqui comigo, veja aqui comigo. Essa não foi a única experiência profética. Ezequiel teve essa experiência, Jeremias teve essa experiência. E daí, veja bem, irmãos, quando a gente fala de literatura apocalíptica, você lembra que o Apocalipse, quase que 100% ele é citando o Antigo Testamento. Literalmente, irmãos, o Apocalipse é escrito para os judeus. Depois do arrebatamento da igreja,
A igreja vai só até o capítulo 3, lembra disso, mas a igreja só vai, deixa eu até botar minha cara aqui para enfatizar isso. A igreja só vai, por que não quer ir? Porque tá, só vai até o capítulo 3. Todas essas narrativas, quer mais, Antônio? Mais, opa, que beleza. Eu quero só o grampinho. Pode levar isso aí para cá. Todas as narrativas sobre besta, sobre marca da besta, que nós estamos vendo ao claro que o sistema já está sendo implantado, né? Não são para a igreja e besta não vão conviver. Eu não tenho como voltar todas. Enquanto estiver na terra a igreja, morada do Espírito Santo, besta não bota marca em ninguém. Por quê, irmão? Porque quem está selando agora é o Espírito Santo. Nós estamos no. Você sabe o que era a festa de Pentecoste? Nós estamos na igreja pentecostal. Pentecoste era a festa da colheita. No Pentecoste, os lavradores traziam os primeiros, se fosse o saco de arroz que ele colheu, as primícias, era começo da colheita. Nós estamos na era da colheita. Então, irmãos, neste momento o Espírito Santo está selando os salvos que vão convertendo. Então os bestas não marca ninguém não, né? Mas então, irmãos, tem mais, leva logo as duas que restam tudo, para você vai gastar só. Então, irmão, veja bem aqui, Ezequiel também vê, irmão, os seres viventes. A experiência que João está tendo é a mesma experiência que Ezequiel teve, que Jeremias teve. Presta atenção. Aí Dorinha pergunta, por que esse livro é doce na boca e é amargo no estômago? Veja aqui como é que repete. Então eu vi, abriram-se os céus, eu tive visões, olhei uma tempestade, seres viventes em forma de homem, tinham 4 rostos e 4 asas. Isso aqui lembra quem, irmão, que tinha 4 rostos? Os seres viventes do capítulo 4 e 5 do Apocalipse. Ezequiel já tinha visto aquilo. Presta atenção, irmão. João não está trazendo exatamente informações totalmente novas. Ele está dando agora o que João vem detalhando para a gente. Todas aquelas profecias, aquelas visões de Ezequiel, de Daniel, ele vem detalhando como é que aquilo vai se consumar no tempo e na história. Como é que vai se consumar? Então, mas diz aqui, ó, as pernas como de bezerro, tal, das 4 serpentes. Aparece do rosto, tal. Vem aqui que eles viram, também se viravam. Tudo bem. Chamada de Ezequiel. Filho de homem, fica em pé. Ela diz, Ezequiel, esse povo é rebelde, esse povo aí. Então eu vou fazer. Então olhei. Mesma coisa desse Apocalipse, não. Ezequiel 2, não. Olhei e vi a mão de alguém. Só viu a mão. Nela estava o rolo de um livro. Mesma coisa que João. Que ele desenrolou. João viu o livro aberto. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de quê, irmão? Lamento, pranto e ai. As 3 últimas trombetas são chamadas trombetas de quê? Ai, ai, ai. Então, é importante nós vermos isso, irmão, que há uma continuação profética. Inclusive para João é dito, João profetiza. Aqui, deixa eu ir nessa outra Bíblia para não tirar. É dito assim, João, assim é necessário, assim como o Senhor enviou seus servos profetas, aí diz aqui, pegue o livro, porque é necessário que você profetize. É a mesmíssima experiência de Ezequiel. E deixa eu te falar, de certa forma, irmãos, de certa forma, é a experiência de todos os que pregam a palavra. Eu quero chegar nisso, Dorinha.
Ah, não, tá, Ezequiel, João, Daniel, eu até que entendo. Mas a Bíblia diz que Elias era homem que forma uma comparação com a gente, diferente da gente, não é assim que diz? Lá em Tiago, Elias era homem o quê? Igual a quem? Igual a nós. Irmão, presta atenção. João, viu? Que alguns pintam com aquela rodinha de coisa. João era uma pessoa igualzinha a você. Por quê? Porque o Senhor chama aqui, irmão, esses profetas, presta atenção aqui, ó. Vê se você se enquadrar aqui. O Senhor disse que Ele anuncia quem é os seus servos. Se você é servo, inclusive essa mensagem está lá em Amós, você lembra? O Senhor não fará coisa alguma sem primeiro anunciar a quem? Aos seus servos? Os profetas. Bom, imediatamente, até o momento de falar, foi boa a sua pergunta, Dorinha, mas não deixa eu fugir não. Profeta, irmão, não tem necessariamente que ver com falar de coisas que vão acontecer no futuro. Profetizar quer dizer falar, entregar, é ser mensageiro. No lava-pés, que sábado que vem, acho que vamos fazer lava-pés sábado. Vamos fazer lava-pés sábado? Vamos? Estou com vontade de fazer, vamos fazer. O mensageiro não é maior do que o seu senhor. No lava-pé. Então, o profeta, ele é o mensageiro. Se a palavra tem a ver com... E muitas vezes, irmãos, a profecia tem a ver com o passado. É com o passado. Lembra que Natã foi falar com Davi, depois daquilo que Davi aprontou, o assassinato do marido, tomou a mulher, etc. Natã não foi para falar com Davi de coisas foi Davi, lá no seu passado, tem uma coisa que não foi tratada, correto? Então, irmãos, aqui Ezequiel, vamos lá, voltar aqui para Ezequiel. Então, bom, por que a palavra é palavras de lamento, de pranto e de ai, para o povo de Deus? Ezequiel não profetizou para as nações, Ezequiel profetizou para o... Deus mandou Ezequiel falar, inclusive, irmãos, é uma pergunta que a gente faz aqui, né? O Senhor mandou Ezequiel falar para o seu povo, lamentos, pranto e ai para o meu povo, e eu que estou mandando. Por quê? Aí você lembra que já vinha falando no capítulo 2, esse povo tem sido rebelde, meu povo tem sido obstinado, e como ele é meu povo, eu vou tratar dele. Por isso, Dorinha, que era... Por que é doce? Como é que diz o Salmo 19? A palavra do Senhor é mais doce do que favo de mel. A palavra de Deus não é doce. Aí continua aqui, filho do homem, coma esse rolo e depois vá falar com a nação de Israel. Inclusive, a gente tem que fazer a pergunta, essa profecia no caso de João, capítulo 10, que é exatamente igual à experiência de Ezequiel no capítulo 3. A mensagem que João acha amarga é porque é para o povo de Deus ou porque é uma mensagem para fora? Por que é amarga? Né? Então diz, o filho do homem, come esse rolo, encha seu estômago com ele. Então eu comi e minha boca era doce como mel. Salmo 119, irmãos, são 150 versículos sobre a palavra de Deus. Todo o Salmo 119 é sobre a palavra de Deus. Achar das tuas palavras eu comi e era doce, né? Filho, agora vai e diga as minhas palavras, tal. Muito bem. Tá entendendo aqui? Então voltando aqui para João, a mesma coisa, diz comi a palavra, comi, e então ela era
amarga e doce como o mel. Irmãos, comer a palavra, é lógico que na visão de João, ele deve ter visto uma coisa literal. Ele deve ter visto o anjo. Ele deve ter visto o anjo devorando o rolo, como se fosse um sanduíche, alguma coisa. Mas, irmãos, e para nós, o que significa comer a palavra? Para nós, hoje. Aí que está, veja bem, muito bem. Aqui está irmão Francisco. Porque é o seguinte, irmão, quando eu ingiro um alimento, qual é a primeira regra que eu tenho dificuldade de cumprir? Para que esse alimento seja bem digerido no meu estômago, qual é a primeira recomendação que eu tenho que fazer bem com esse alimento antes de engolir? Mastigar. Acho que a maioria de nós, eu não sei, pela regra é tanta mastigação que eu falo, vou nem comer mais. Tem que mastigar não sei quantas vezes. Para quê? Para que, triturados os componentes, a gente alimenta porque é gostoso. Eu não gosto de estar comendo e pessoas dizem, isso aqui serve para olho, isso aqui para mim serve para botar pimenta e achar gostoso. Mas é o seguinte, né? Eu não gosto de estar na mesa comendo, gosto de estar numa farmácia. Come isso aqui que vai ser para os seus dentes. Não, pelo amor de Deus, isso aqui eu vou comer porque eu gosto de orégano, gosto não sei o quê. Mas a gente alimenta porque depois daquela massa, o que não presta é jogada fora, né? Expulso do organismo. Mas o que o nosso organismo faz com os nutrientes que a gente mastigou e depois foi no estômago, digeriu com a bilis, etc. O que o nosso organismo faz com eles? Assimila. Inclusive, irmão, a gente cheira o que come. Vocês nunca viveram, eu já vivi 2 anos em beira do Rio Madeira, que vai lá para o Amazonas, ali vizinho de onde chegavam os barcos de pesca. Amazonense, irmão, é igual aqui, eu vejo os irmãos nossos aqui, tomam um lanche das 3 horas da tarde, piqui com farinha, 3 horas da tarde, café e come assim que você fala, meu Jesus, como é que gosta? Eles comem peixe, no café, no lanchinho das 9, no almoço, no lanchinho das 3, na janta, no lanche, por quê, irmão? É o seguinte, irmão, os moradores da região, os peixes grandes que vai para refrigeração, vai exportar. Os peixes bons, tambaqui desse tamanho, eles dão para a gente lá, para quem quiser ficar fila, o povo faz festa, todo mundo pega o peixe, eles têm esse costume lá, os peixes menores dá para o povo, então as pessoas cheiram peixe, se chegar pertinho, não só nas casas, por mais que ventila a casa, mas é igual aqui, na época de comer bastante piqui, conforme você entra na casa, você sente o cheirão do piqui, não sente? Né? Então, irmãos, comer significa assimilar. Antes de levar a palavra, você tem que estar alimentado por essa palavra. A palavra não tem que estar só na minha boca, eu tenho que, por isso que o Senhor mesmo diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, mas a ideia de alimento, aí o irmão usou a expressão que diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita nessa palavra de quanto em quanto tempo? De dia. Irmão, de dia e de noite, mas irmão, de dia, irmão Francisco subindo escada, 400 watts de energia, e como é que ele vai meditar? Mas veja bem, então a ideia primeira, né, é que essa palavra que eu vou levar, ela tem que já estar entranhada na minha alma, porque a boca fala do quê? Então, o meu coração tem que estar cheio desta palavra. Isso que significa, meu filho, entendeu? Não, irmão, vou sair pregando, mas você já comeu? Você já mastigou? Você mastiga quantas vezes?
Essa mesma palavra. Mastigar, irmãos, é meditar. Irmão, meditação hoje em dia se fala muito, é a pessoa ficar quietinha. Imagina uma cachoeira, o vento das águas. Isso é bom também. Mas quando diz meditar, significa fique remoendo a palavra de Deus. Leia um versículo, releia o versículo ou uma porção. Cada vez você enfatiza uma palavra do versículo branco. Depois você vai repassando, você vai mastigando essa palavra, né? Aí eu faço comigo um teste, de vez em quando eu falho. Porque eu aprendi, irmão, sabe que eu tive aquela experiência que fiquei 8 anos no seminário lendo livros de Lutero, não sei quem. Eu vivi 8 anos na Idade Média. Eu vivi 8 anos na Idade Média lá no seminário, né? Então a questão de decorar versículo era fundamental. Eu tinha que todo dia decorar mais um versículo. Todo dia eu tinha que terminar lembrando de tudo que eu decorei, mais um outro decorado, né? Então, irmãos, eu faço esse exercício comigo hoje, né? Eu faço uma leitura pequena, alguma coisa, lá para as 10 horas, 11 horas, eu falo, o que foi que eu li? Se eu não me lembrar, foi que eu engoli sem mastigar, o estômago não deu conta, porque eu engoli inteiro, e vai falar uma coisa inteira. E quando sair, vai sair inteiro do jeito que entrou. Às vezes, quando sair inteiro do jeito que entrou, né? Então, irmã Dorinha, a sua questão... A gente vai lá em Ezequiel, e eu pergunto para os irmãos, irmão, você já foi agredido por causa de alguma palavra que você pregou, entregou para alguém ou não? Eu já. Eu nem sabia que a pessoa... Irmãos, eu não sei aqui no final do culto, principalmente domingo, talvez nem aqui de manhã, talvez, eu não consigo lembrar, às vezes quando a igreja está cheia, eu não sei quem estava, eu nem sabia que a pessoa estava na igreja. Terminou o culto, me chamou. Se você queria falar aquilo comigo, você tinha que ter me chamado em particular. Não era falar de mim na frente da igreja. Eu falei, o quê? Você tinha que ter me chamado, era no particular, não é ficar atrás do púlpito falando de mim, não. Eu falei, o quê? E quando eu disse para ele que eu nem sabia que estava na igreja, eu falei, aí já me chamou de mentiroso. Então, irmãos, a tarefa da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, irmão, o salmista diz, é igual estar mastigando favo de mel. Agora, a questão é quando o Senhor diz, agora vai e entrega essa palavra, vai lá e entrega, ou em mensagem aberta, ou quando é muito mais difícil, vai lá e fala para a Ivone, que eu mandei falar isso para ela, misericórdia. Entendeu, Dorinha, essa questão que ela é doce, mas a entrega, irmãos, os mensageiros da palavra, na Bíblia, geralmente terminaram como? O que eles fizeram com Jeremias? Jogaram ele numa cacimba, numa cisterna. Onde a gente sabe, Isaías foi cerrado no meio. Os apóstolos todos, com exceção de João, mas foi jogado num tacho de azeite, o próprio Jesus. João Batista, decapitado. Então, irmãos, a entrega da palavra, mas sem adulterar, que João diz, João não, Pedro, Pedro fala que às vezes a gente bota um pouquinho, rapaz, esse leite aqui está muito grosso, viu, Antônio? Eu vou botar um pouquinho de água nele, porque grosso desse jeito vai dar dor de barriga no Cláudio. Não tem que botar água não, é para entregar com gordura, é para dar dor de barriga mesmo. Então, Dorinha, o conceito de comer a palavra e ela ser doce é porque depois de comida vem isso aqui, ó. O Senhor diz assim, é necessário que você profetize. Ezequiel recebeu o rolo, Ezequiel, agora vai lá e fala para o meu povo, eis que eu, Senhor, vou arrebentar vocês. Ok? E aqui, inclusive, já que nós entramos, nós não temos sequência nenhuma. Aqui diz o seguinte, irmão, tem várias listas, onde diz povos, nações, línguas. Eu queria mostrar aqui para você uma. Ó, presta atenção aqui, ó. Povos, nações, línguas. Deixa eu colocar aqui nessa outra, que fica mais fácil você ver.
Olha a diferença da lista. E para João foi falado uma coisa diferente aqui, ó. Apocalipse, capítulo 7, verso 10, 11. Ó, irmão. Uma que ninguém podia contar, de nações, tribos, povos e línguas, não é? Tem outras aqui que às vezes inverte, fala povo, mas essa lista de quatro grupos aparece várias vezes no Apocalipse. Aqui diz nação, tribo, povo, língua. Mas aqui, quando João é mandado a profetizar, uma coisa muda: povos, nações, línguas e o quê? Reis. Tem um dos elementos, qual foi? Povo, nação e língua. Qual foi o que mudou aqui? Povo, nação e língua. Aqui era povo, tribo. Trocou o tribo por reis. Irmãos, reis, João. E tem outra coisa, irmãos, se é a respeito de, ou tem uma tradução que diz para os reis. É a respeito dos reis, ou é para profetizar? Porque eu falar a respeito de LSI é uma coisa, e eu falar para LSI é outra coisa. Mas o certo é que o Senhor diz: João, eu tenho uma mensagem para os reis, e você vai entregar. Irmãos, reis, só para localizar, que na nossa... Eu li muito conto de fada, não sei quem é que leu conto de fada, a gente tem uma coisa meio romântica, rei, príncipe, às vezes que a mulher pensa num sujeito lindo, montado, mas reis, irmãos, eles pertencem a que categoria? Militar, né? Reis pertencem a que categoria? Reis são o quê? O que os reis fazem? Governo. E governo pertence a que tipo de categoria de gente? Político, irmão. Irmãos, aqui no capítulo 13, vai ter as 10 cabeças, que são 10 reis. Vai ter 7 cabeças, que uma vai ser cortada, sua cabeça vai ser cortada, o presidente da Alemanha, não sei o que, vai chegar por aí, né? Então, irmãos, João Batista profetizou para o rei Herodes. O que Herodes fez? Colocou ele como primeiro-ministro, não foi? Mandou-lhe cortar a cabeça. Jesus chamou Herodes de raposa. Fala para aquela raposa, que diz o pastor Davi, saudoso, que era igual o outro bichinho que a gente tem aqui no mato. Raposa era a mesma coisa chamar ele desse bichinho que vez que a gente põe uma carninha dele. Vocês sabem, né? Lá no jogo do bicho ele tem um nome difícil. Muito bem. Aí, irmãos, profeta, é necessário, João. Aí, irmão, porque daqui até agora, irmãos, a gente está vendo, daqui para frente vai começar a desembuchar a situação política daqui a pouco no mundo, que já está formada, só falta a igreja ser arrebatada. Então, essa mensagem, ela é tão complicada, né? Até porque, aqui, ó, uma coisa aqui, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver, acho que vai mais rápido aqui. Lá no 16, quando começa então as taças, né? As taças, 15, 16, primeiro anjo, tu que és justo, Senhor, queimado que falou, tal. Irmão, olha aqui o que é política. Eu vou mostrar aqui só para você ter uma ideia. A sexta taça, o rio Eufrates, já mostramos aqui, vamos tornar a mostrar. Aqui onde vamos mostrar a figura do local chamado Magedo, onde vai ter Muito bem. Vem saírem da boca do dragão e da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos. Deixa eu ver aqui dizer. Imundos aqui. Maligno, semelhantes a rãs. Presta atenção o que é a política, irmão. São espíritos de demônios. Presta atenção. A situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Irmão,
a igreja evangélica cada vez mais se convence, e eu acho interessante, mas os grupos de igreja vivem gente colocando mensagens sobre o Supremo, sobre o Bolsonaro. O irmão Daniel sempre coloca umas colocações muito boas, né, irmão Daniel? A igreja não tem que ficar fora disso, não, irmão. Tem gente que ainda pensa assim, a crente tem que ficar fora desses assuntos. Acontece não, que aqui diz, veja o que é a política. Pensa, então, irmão, ó, são espíritos, eles são espíritos de demônios. Espíritos de demônios que realizam sinais, vão aos reis do mundo. O que é os reis do mundo, irmão? Os políticos, a fim de reuni-los. Presta atenção, irmão. Ei! Espíritos de demônios dirigindo os políticos. Aqui, ó, na Bíblia. Aí daqui não sei como é que está, porque já decretaram que vão controlar mesmo as mídias sociais. A gente não sabe se daqui um ano falar isso, você não vai preso. Não pode discordar. Não pode pensar diferente. Então, presta atenção que tem mais coisa envolvida do que direita, esquerda. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Nós estamos vendo o implante da nova ordem mundial. Nova ordem mundial será um sistema governado pelo comunismo que vai se implantar. A gente vai resistir quanto a gente puder, mas vai ser implantado. Ateu, a gente sabe as pautas aqui, todinha, a pauta da ONU para 2026, parece, 2030. Eu não repasso tudo, que vocês conhecem mais do que eu as coisas, né? O dinheiro que já veio para o Brasil, tem uma mãe colocando não sei quantidade de dólares para a educação, para que se implante a ideologia de gênero a partir das classes menores da alfabetização, para que se implante, que nossas crianças cresçam com a ideia de que não existe homem nem mulher, o corpo não faz diferença. Você pode ter o corpo que quiser, você pode ser homem, pode ser mulher. Então, irmãos, isso vai ser implantado. Agora, presta atenção aqui, ó. Eu quero que você veja bem aqui a sexta taça. Irmão, o profeta é o quê? Falso. Ele profetiza. Mas ele profetiza o quê? Tem uma palavra em inglês, né? Falso. Como é que a gente chama hoje? Fake. Foi o nome que viralizou e daqui uns dias a gente até esquece que fake quer dizer mentira. Fake quer dizer, é fake. Daqui um pouco. Tem um livro que eu ofereci interessante, um filme, uma paródia, onde um ditador assume um país aqui da América Latina, e a primeira coisa que ele faz é reescrever o dicionário. Ele sai na rua, o povo grita, ladrão, ele é obrigado. Porque no dicionário dele, ladrão quer dizer pessoa. Entenderam? Então troca fake, mas fake quer dizer mentira. Então, irmão, quem vai sair? Presta atenção, irmão. Da trinca, o dragão, a mão da boca dos três, do dragão, da besta e do falso profeta. Da boca dos três. Três rã. Vomitando rã. E as rãs vão entrar nos políticos, encher eles de mentira. E como eles nesse tempo são ditador mundial, quem for contra o que a gente fala, o que a gente quer, o que nós estamos impondo. Porque é o seguinte, meu, na verdade, os funcionários públicos são mantidos pelos nossos impostos, nós é que pagamos, eles estão lá para atender nossas vontades, e não para impor sobre nós o que eles pensam.
mas é o que está acontecendo. Então, irmão, política já é, aqui no Brasil já é. O que está em luta, irmão, em 2022 não é só a questão de direita e esquerda no Brasil, é a China querendo tomar conta do Brasil. Por sistema e por posse de terra. E vai investir trilhões aqui na próxima eleição. Ah, irmão, quem é que tem interesse? Eles têm interesse. Então, estou vendo aqui, vou passar para eles. Eu só queria resumir, mas senão eu esqueço. Os irmãos entenderam bem o que está envolvido aqui na sexta taça, o que é a política e o quanto que o crente tem que ter consciência do que está em jogo e ter cuidado, irmão. Cuidado, eu recebi um pastor que a gente está querendo trabalhar com ele algumas coisas, mas é 13 fedendo. Pastor, da nossa igreja não. Então, cuidado, irmãos, não é questão de partidarismo, de ideologia. É uma coisa muito mais grave que está sendo implantada no mundo e o Brasil faz parte do mundo. O que está em jogo é mais do que um partido. Por favor, irmão. É que tem uma igreja, o pastor do lado falou. Irmão, fica de pé, por favor, só para me localizar aqui na câmera. Jesus quase veio. Quase. Eu não veio. É que eu me nasci dentro do né? Aí ele falou, se tiver a marca na besta, ele é o primeiro a aceitar. E ele não passou. Então, irmão, obrigado, irmão. Os irmãos têm a noção seguinte, irmão. Tem realmente um grupo religioso que trata muito do advento de Jesus. Você já sabe no advento onde é que vai dar. Onde eles vivem procurando encontrar se a Bíblia dá para encontrar a data exata. Não faça isso. Jesus disse: não faça isso. Esteja pronto. Seja preparado. Agora, irmãos, já vimos isso em outra aula, presta atenção nisso aqui. O fato de nós não sabermos o dia e a hora, não significa que nós não sabemos a época. A época. Todas essas coisas desses monstrengos do Apocalipse, na época da robótica a gente entende, de colocar marca. Inclusive, uma coisa muito interessante, hoje a gente é muito simples. Eu estou sem, cadê nosso medidor de temperatura? Vamos dizer que seja isso aqui. É só a irmão, vem cá. Presta atenção, irmão. Isso aqui é o medidor de temperatura. Eu vou até colocar aqui para a gente filmar isso aqui, que isso aqui é história. Vem cá, irmão, vamos aqui. Chega aqui no meu foco de visão aqui, nós dois. Tem que ficar aqui e o seu daqui, né? Deixa eu baixar o foco. Hoje é normal se eu chegar na igreja, alguém faz assim, o que o senhor faz? Direito. É normal, a gente costuma, não tem nada de problema nisso. Só que hoje é para medir temperatura. A marca vai ser colocada onde? Na mão. Se nós chegar lá, agora, irmão, essa marca. Os irmãos sabem que nós estamos na época da tecnologia, não quer dizer que é uma marca visível a olho nu. Tem plena tecnologia hoje para ser lida com máquina. Que quando eu coloco aqui, eu vejo, ela fica fluorescente. Aí vai ser estranho você chegar na porta de um supermercado, o que tem na porta do supermercado? Você vai comprar aqui o que hoje, o que, irmão? Arroz? Então deixa eu ver. Eu estou medindo o quê? Eu posso estar medindo a temperatura, é normal? Alguém estranha hoje? Hoje a gente já vai, igual um bichinho adestrado, a gente imediatamente põe a mãozinha, não põe? Alguém reclama? Não, a temperatura você não vai dizer não. Agora você vai comprar o que aqui? Vou comprar pão. Deixa eu ver se você pode comprar pão. Você pode comprar pão. Aí chegou outro, não, você não pode não. Obrigado. Entender isso, irmãos, ou não? Não quer dizer, irmão, que é falso, que a gente tem que parar de medir temperatura, que isso tudo é bobagem. Não quer dizer isso. É verdadeiro e a gente deve mesmo. Se bem que quando nós não tínhamos termômetro, conseguimos inclusive com o irmão Jess, que é torneiro, e que lá vem escrito, não serve para medir temperatura humana. Ele trabalha até que temperatura o senhor trabalha lá, irmão?
Ele trabalha lá na coisa dele a 800 graus. Aí lá está escrito, não é apropriado para medir temperatura humana. Aí eu lutei, não tinha de jeito nenhum. Consegui um imposto, irmão, saí daqui, eu e 10 para ir lá buscar esse tempo. Chegou lá, era o mesmo do GES. Que isso, pastor? É só uma enganação. Quem é que vai sair de casa com febre? Se a pessoa saiu, porque ele está se sentindo melhor. Claro. Só uma enganação. E quantas pessoas tiveram corona e tiveram febre? Então, assim, isso aí não identifica corona, não. É uma enganação. Muito bem. Não identifica corona. Eu já tive corona. Tive vários sintomas, inclusive muitos calafrios, mas eu não tive febre. Toda hora que media, nunca deu febre. Não dava febre. Tá vendo? Então, assim, é uma pura enganação. E se você tiver com algum sintoma, você não vai sair de casa para ir para o mercado, e vai na igreja, para lugar nenhum, não. Você vai ficar em casa, até você se sentir melhor. Não, até, Dorinha, até antes de corona, ninguém em febre nunca saiu andando por aí, não. Mas aí, então, irmão, mas deixa eu falar para você. Aí ele falou, não, mas moço, desse eu já tenho mamba. Aí falou, mas aqui nos mercados impostos, fui ver depois, irmão, todo mundo, só para confirmar, no supermercado, lá na frente, medindo entre a gente, com um termômetro que não serve para medir temperatura humana. Aí depois nós compramos um que é próprio para temperatura humana, pode medir outras coisas. Então, irmão, isso tudo é verdade, mas a verdade está sendo usada. Eu acredito que a mãozinha está sendo uma domesticação. Nós, graças a Deus, a gente vai embora antes, mas a humanidade está sendo domesticada para. Mas já veio diante de lá, botar a mãozinha para isso é normal, ninguém estranha, é comum. Deu para entender ou não? Onde é que as coisas estão? Por isso que a gente diz assim, irmão. O dia e a hora a gente não sabe, mas a época, a domesticação, né? Os irmãos acham que o Pix vai ser só mais um meio de pagamento ou vai ser decretada a única forma de transação? A única forma de transação vai ser o Pix. Por quê? O Pix é controlado por quem? Pelo governo. O Pix não é o seu banco, não é uma transferência, é o Banco Central que cuida disso aí. O Pix já tirou você do banco, mas eu vou usar, irmão, se eu estiver usando o Pix, não tem nada a ver, eu achei bom demais, eu sinto muito depois que a igreja foi embora. Porque o que acontece? Se a única forma de pagamento, inclusive, que a ideia, vocês sabem, é acabar com dinheiro de papel. Com o Pix precisa de dinheiro de papel, você recebe e paga. E é controlado pelo governo, para o governo trancar sua conta, basta fazer o quê? Apertar um botão. Você tem dinheiro, mas não tira, não recebe. Então todas essas coisas, irmãos, mostram para a gente que o cenário, a época é essa. Agora, é verdade, isso vai durar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não sabe mais no que nós estamos. É o que a Bíblia chama de dores de parto. As mulheres sabem melhor do que eu, quer dizer, melhor do que eu não, sabem inteiramente que eu não sei nada sobre isso, né? Já estamos, o menino já está aí se mexendo e já estamos nas dores de parto. Correto? Aí nós chegamos isso, foi através aqui da leitura, diz assim, é necessário profetizar aos reis. Quando diz aos reis, já vinha incluído antes, inclui o elemento política. E quando inclui o elemento política, vai lá, eu adiantei muito só para você ver, vê lá a sexta taça. As rãs que a besta, a trinca. Irmão, eles querem, o diabo ele é macaquinho de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Eles querem ser uma trindade, mas não é. O mais que eles conseguem ser é uma trinca. Mas são uma trinca, e cada um vomita. A rã, sai pulando. Aí chega lá na boca do vereador, do governador, do presidente, dentro da boca dele, ele, mentira, que é falso, é o fake, mas que é decretado que tudo que ele fala é verdade e quem for contra, quem pensar diferente
Estamos vivendo isso aqui, não estamos? Nós estamos vivendo, mas isso aqui é quase que inteiro. Amém? Vamos tentar iniciar nossa lição, aqui pelo texto do pastor John. Muito bem. Aqui, ó. O segundo ai, eu não sei porque ele não reconhece ai aqui, quer que seja aí. Aqui é ai. Né? Deixa eu ver aqui, deixa eu introduzi um corretor muito bom. A Microsoft lançou, irmãos, o Office, um corretor para quem escreve texto, para falar, corrige, reforma a sua frase para ficar enxuta direto, só que atrapalhando. Não, bem. O segundo ai, que também é aceito também, vai até 11:14. No capítulo 9, Abaddon caiu do céu. Você lembra? Abaddon, em hebraico, Apolion, no grego, que significa em português, o destruidor. O rei do exército de gafanhotos estranhos. Gafanhotos estranhos, não, pode ser robótica aqui. Que foram soltos pelos abismos, e 4 anjos foram soltos de um lugar junto ao grande rio Eufrates, com seu exército de 200 milhões de cavaleiros, 200 milhões de soldados. A gente viu lá, irmão, na sexta taça, que os reis do Oriente, todos eles, vão juntar. O Islã vai juntar xiita com sunita, com não sei o quê, com China comunista, todo mundo vai juntar contra Israel. É como no Brasil, que no Brasil está todo mundo contra tudo juntou. Quem no passado vivia chamando uns aos outros de ladrão, de corrupto, estão tudo assim contra um inimigo comum. Quem não sabe quem é o inimigo comum? Todos eles agora estão juntos contra o que é certo, né? Muito bem. Através destes, o número de mortes na terra, desde o início das provas, chegou a 50%, mas é uma carnificina. Inclusive fala que vão ser mortos por pragas, quer dizer, vírus, vai surgir vírus de laboratório. No capítulo 10, um anjo desce do céu de roupa celestial, com um livrinho aberto em sua mão. Este anjo deu o livrinho para João comer, algo que era doce como mel no início, mas depois no ventre de João ficou amargo. Assim como no capítulo 9, há muitas especulações sobre o significado das coisas nesse capítulo, principalmente sobre o anjo forte, a mensagem dos 7 trovões e o conteúdo do livrinho, que é o que a gente vai tentar ver, o que a gente entende, porque, irmãos, Deus trabalha com uma coisa chamada princípio. Ah, mas o Apocalipse não é para nós hoje, mas o princípio de Deus é o mesmo de hoje. Não tem diz coisas que não são para a igreja. Não tem muita coisa na Bíblia que não é para a igreja, lembra disso. Coríntios 10 diz que tem a igreja, Israel e os gentios, que não é nem igreja nem Israel. Não é assim que você abre qualquer lugar da Bíblia, Antigo Testamento principalmente, tem algum princípio que se aplica à igreja? Princípio tem, mas a mensagem não é para a igreja. Como isso aqui, por exemplo, é para Israel. Mas o princípio, vamos lá, irmão. O importante é lembrar que o livro do Apocalipse é uma visão. Muito parecido, irmãos, com um sonho. Não foi para vocês questão do sonho. Tem uns que sonham mais colorido que os outros, mas é como sonho, as coisas mudam, o leão vira um cordeiro e vira uma águia, e não sonho assim. João simplesmente descreve o que observava de cena em cena, essa é a lição que você tem, viu? Raramente dando uma explicação. E às vezes há coisas tão estranhas que só cabem dentro de um sonho. Mas com uma coisa especial, tudo tem um significado direto de Deus. Foi Deus que mandou o anjo entregar a João essa mensagem, e João agora entrega isso para a igreja. E entrega para Israel. Depois, né? Tentar visualizar tudo escrito no livro não adianta. Porque tal seria ou absolutamente estranho, ou até impossível visualizar. Todavia, notar o significado das palavras usadas. Aí sim, tente entender o significado das palavras usadas. Vamos lá. Notas do capítulo 10. Um livro trazido, nós temos 10 e 9. Eu vou trazer aqui, vou terminar, só para você ver, né? Tem aqui, ó. Outro anjo forte,
Aí vem aqui, sobre esse anjo forte, irmão, é Jesus, não é Jesus, tal. A gente vai ter que ver com mais prazo, se seria possível. Ele é idêntico à visão que João teve de Jesus no capítulo 1. Muito idêntico. Também ao filho do homem que Ezequiel no capítulo 7 viu descendo numa nuvem e recebendo do que estava no trono, é muito semelhante. Agora, pode ser, então a gente não vai entrar hoje porque não termina, amém? Vou salvar aqui, não sei quem foi, eu vou salvar. Aleluia? Não. Boa, estou fechando. Vamos terminar? Glória a Deus. Amém. Oramos? Alguma palavra, algum pedido de oração, alguma coisa? Nós vamos terminar como começamos, né, com a irmã Nelsa. Por favor, irmã Nelsa. Novamente. Pode orar, irmã Nelsa. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão.